Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, sou escrevente do TJ São Paulo. Vamos aqui hoje fazer um comentário sobre a última prova que a gente teve de escrevente, prova da capital 2023, agora no mês de maio, tá? Essa foi a prova mais difícil de todas de escrevente do TJ São Paulo, mas isso daí não é nenhuma surpresa. A cada prova que a gente vier a ter, será a prova mais difícil de escrevente do TJ São Paulo. A banca não muda, mas é natural que a cada prova ela seja um pouquinho mais difícil. Não é nada de outro mundo, tá? Não é nada. Mas sempre tem uma ou outra surpresa. Por mais que a banca VUNESP e essa prova específica de escrevente do TJ seja uma das mais previsíveis que a gente tem, porque o edital não muda, etc. Ainda assim, sempre tem alguma coisinha que a gente se surpreende, e aí é isso que deixa a prova mais difícil. Vamos aqui comentar quais foram essas coisinhas que deixaram, né, um pouquinho mais difícil essa prova. Vamos comentar também alguma coisinha, de repente, sobre notas de corte, principalmente tentar prever as próximas provas, né, a próxima prova do TJ São Paulo, que a gente pode esperar com base como foi essa daí. Então eu já vou diminuir eu aqui para mostrar a prova aí para você. Então a gente tem aí a prova do TJ, começando sempre pela parte de língua portuguesa. Bom, não temos novidade em língua portuguesa, pessoal. Textos grandes, e quando não é texto grande, é texto poético, poesia, poema, etc. Né? Então essa é a tendência. Tem algumas provas de português que você pode até dar uma pesquisada, a prova do TCM, aqui da capital, 2023, março de 2023. Teve só 10 questões, mas foram 10 questões muito mais difíceis, inclusive, que essas aí. Dá uma olhadinha na prova de português, dessa aí que eu tô te falando, tá? Para o cargo de nível médio, você vai ver que foi uma prova difícil de português, tá? A VUNESP faz algumas provas difíceis de português. Não chega a ser igual FGV, mas é uma prova difícil de português. Essa prova de português, para mim, foi no mesmo padrão da última prova de escrevente, por exemplo, tá? Não foi mais difícil. Teve questões ali de interpretação, questões, concordância verbal, nominal, crase, substituição ali de uma palavra, o que uma palavra retoma a outra, enfim, essas coisinhas aí que a VUNESP sempre cobra. Então, dando uma rápida passada aí, a gente tem uma sensação mesmo aí que foi uma prova padrão de língua portuguesa, tá? Não foi nada de outro mundo. Começando aí, parte de direito, direito penal. O que a gente teve em direito penal, pessoal? Aquilo que também a gente já esperava, tá? Questões ali divididas em assuntos, então crimes contra a fé pública, contra a administração pública, contra a administração da justiça. Então, assim, veio uma divisãozinha justa, igual a gente imaginava. A tendência das provas de direito penal é como antigamente vinha um crime no comando da questão, e aí você tinha que saber alguma característica do crime nas alternativas, e aí pronto. Atualmente não. A questão 25, a primeira aí de direito penal, é um exemplo disso, porque agora vem perguntando qual a alternativa correta e cada alternativa fala de um crime, olha só. Letra A, crime de falsidade de atestado médico. Letra B, falso reconhecimento de firma ou letra. Letra C, falsificar documento, crime de falsificação ou uso de documento falso. Letra D, crime de falsificação de papéis públicos. E letra E, crime de falsificação de documento público. Então você pode ver aí que, embora o edital não traga muita coisa, e nunca muda, não traz mais coisas, mas na prova, efetivamente, está pedindo mais conteúdo. Porque se você precisa saber cada crime para julgar se está certo ou errado, e aí conseguir acertar a questão, fica mais difícil, certo? Então essa é a tendência. Além disso, também prova de direito penal está cada vez mais perguntando: eu queria um crime formal, material, fato atípico. Eu já falei isso muito tempo atrás, cada vez mais está perguntando e veio em diversas alternativas esses termos. É um crime formal, é um crime material, tá? Então isso daí você vai sempre precisar saber. Então essa é a característica aí do direito penal, tá? Teve ainda, sim, uma outra questãozinha que perguntou só um crime. Por exemplo, o artigo 311-A, tá bom? Então, tem ainda, sim, algumas questões que perguntam só sobre um crime. No futuro, não vai mais ser assim. Vai
cada questão vai trazer diversos crimes e aí você vai precisar saber. Essa é a tendência. Processo penal, pessoal. Não tivemos novidades aí de assuntos, né? Pelo amor de Deus. Impedimento, suspeição, depois a parte do acusado e seu defensor, depois uma questãozinha aí de citação e intimação. Então, tudo como a gente imaginava, né, pessoal? Não teve aí também grandes surpresas, né? Você pode dar uma olhada aí. Então, assim, sinceramente, nem tem muito o que falar. A gente pode até falar desses autos extraviados aqui, ó, né? É uma surpresinha esse tipo de questão, mas também não é nada de outro mundo, tá? Uma questão sobre revisão criminal, que eu cheguei a falar, que anda caindo, né? Cheguei a falar em vídeos anteriores aí, então não tivemos grandes surpresas. Processo civil, também achei que não teve grandes surpresas, tá? Questãozinha decoreba, por exemplo, essa 39, tá? Você tinha que decorar, não tinha outro jeito, né? E aí, outras questõezinhas que são difíceis de processo civil, tá? E é isso, tá? É isso, são questões difíceis. Já falei da minha estratégia quando foi aprovado. Eu não estudei tudo de processo civil, porque para acertar, imagina, você chega lá, ó o tamanho, né? Só do comando da questão. Então, isso daí é uma coisa que dificulta, mesmo que seja fácil essa resposta aí, mas dificulta muito, tá? Então, o processo civil não tem muito o que dizer, é isso, perguntou uma do juizado especial civil, tá? Então, sinceramente, aqui também uma questãozinha lá que é da Fazenda Pública, né? Então, assim, padrãozinho. Direito constitucional não tem como, na verdade, fugir do padrão, né? Teve ali questões do artigo 5º da Constituição, principalmente essa questãozinha aqui, né, que é a mais simples que eu acho que a gente teve aí. Teve a parte do servidor público, lá da Constituição, a parte da Previdência, que eu destaquei na revisão de véspera, alguns artigos específicos e alguns deles caíram aí nessa questão 49, tá? Alguns deles caíram, de quando o funcionário pode se aposentar com 5 anos a menos, né? No magistério. Então, destaquei aí alguns que poderiam cair e caiu, tá? Também não teve grandes dificuldades. Artigo 92, pessoal, da Constituição, batata, tá? Falei que tinha que estudar e não tem como. Uma questãozinha aí de nacionalidade, tá? E é isso. Então, não tivemos surpresas ainda. Então, olha só, por enquanto tá tudo ali, né? Não tivemos surpresas. Direito administrativo, para mim, teve uma surpresa, tá? Tivemos 3 questões de improbidade e 5 do Estatuto. Eu pensei que seria 4 e 4 ou até 5 de improbidade e 3 do Estatuto, pelas diversas mudanças que a gente teve na lei de improbidade, desde a última prova do TJ até agora. Mas não, veio 3 questões aí de improbidade que, ao meu ver, deixaram um pouquinho mais fácil, tá? Essa prova, mas para mim não deixou de ser uma surpresa, tá? No questão de dificuldade das questões em si, não dos assuntos, né? Eu acho que se viesse mais questões de improbidade, daqueles artigos novos, lá ia ser um pouquinho mais difícil. Mas, mesmo assim, eu achei que, no geral, aí, todas as questões de direito administrativo, não todas, é claro, né? Teve algumas que era pura decoreba, como a quantidade de testemunhas aqui da questão 58, mas tirando essas aí, o resto também teve umas questões ali que trazia alguma dificuldade, tá? Pro candidato que estava ali fazendo a prova. Normas da corregedoria, pessoal, isso daqui eu vou falar com tranquilidade para você. Das 5 questões de normas, 3, que nessa versão da prova que eu peguei, as últimas 3, estavam fáceis, tá? Que é 62, 63 e 64. Não tinha por que você errar. Porque perguntava da função correcional, perguntava da escrituração, isso daí não tinha por que você errar. E também da consulta e retirada dos autos físicos, então isso daí não dava para errar. Essa questão aqui, que tratava do processo eletrônico, na verdade as duas, né? Primeiras do processo eletrônico e a primeira, principalmente, que das petições intermediárias lá no processo eletrônico, essas questões vieram um pouco mais difíceis. Já gravei um vídeo falando da correção dessas questões de normas da corregedoria. Então, normas da corregedoria veio mais difícil. 2 questões vieram mais difíceis, tá? Normalmente dá para gabaritar 5 questões fácil em normas da corregedoria. Se você errou a primeira ou a segunda questão aí dessa prova, tudo bem, assim. Se você
meu aluno não devia estar errado não, tá? Porque teve tudo para você acertar por causa, que eu já falei, né, pessoal? Quem não conhece, ó, essa postilhinha aqui de questões inéditas de normas da corregedoria tem questões inéditas de todos os artigos, então tinha questão aí que englobava essas duas primeiras questões aí de normas, então era para você ter acertado, mas estava difícil realmente. Normas da corregedoria teve essas duas questõezinhas aí um pouco mais difícil, um pouco, assim, é sempre um degrauzinho acima que tornou, no geral, a prova mais difícil, tá? Atualidades, pessoal. A questão aí da França estava fácil de acertar, eu falei na revisão de véspera, inclusive de atualidades, que era para estudar isso. Essa questão aí do Banco Americano para mim estava difícil, tá? Então, se você não soubesse, tudo bem. Essa questão dos ataques aí, o problema que teve lá foi no Rio Grande do Norte, né? Se eu não me engano, você tinha que saber, tá? Não tinha como, você tinha que saber, era uma questão fácil. A questão do novo ensino médio também tinha que saber, porque foi muito falado isso. Questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência também não tem novidade, pessoal. Dava para ter acertado aí as duas questõezinhas. Agora, matemática. Matemática, pessoal, cada vez está exigindo mais do candidato que ele interprete a questão de matemática para saber o que ele precisa fazer. É como se fosse um Enem da vida aí. Matemática está virando isso, tá? Matemática veio e cada vez será um pouco mais difícil, não no questão, né, da continha, nem nada do tipo, mas da interpretação. Você vai precisar ler mais, então as questões de matemática, assim como as de português, virão com mais textos, gráficos, tabelas. Essa é a tendência. Eu falei que poderia vir assim, eu falei na revisão de véspera, mais uma coisa que eu falei. Então veio aí uma tabelinha, né? Depois também nada de outro mundo, mas aqui a 75, por exemplo, já é um texto um pouquinho maior, muita coisa para ler, números e tal, então dá uma dificultada, é claro, no candidato, tá? Então, prova de matemática eu considero um pouquinho mais difícil também que a anterior. E a informática, pessoal, na minha opinião, a maior novidade que teve aí, se já não bastasse, né? Porque informática, para mim, é uma das disciplinas mais difíceis desse concurso do TJ São Paulo. Tivemos novidades, pessoal, tivemos. Por quê? Porque cobrou o Windows 10 aqui? Não. Porque cobrou também o Windows 10 na segunda questão? Também não, pessoal. Cobrou o Word, tudo bem, até aí beleza. Mais uma questão de Word, beleza. Uma questão de Excel aqui. Uma outra questão de Excel, mas que estava falando da área de impressão, né? Então nem precisava saber fórmula, nem nada do tipo. Mas aí depois, né, pessoal? E-mail, aí tudo bem, uma questãozinha de e-mail grande, tentando confundir o candidato, né? Mais uma questão de e-mail aqui. Uma questão de internet, né? Perguntando de URL. Mais uma outra questão aqui de internet, navegador, não sei o quê. Que mais, pessoal? Agora que vem a surpresa, né? Então a gente imaginava algumas questões a mais, de repente de Word, de Excel, de Windows. Por incrível que pareça, pessoal, eu não esperava que isso ia acontecer. Tivemos uma questão do Teams, duas questões do Teams, três questões do Teams, pessoal. Tivemos três questões do Microsoft Teams. E tem uma explicação para isso, vou até aumentar aqui para você. No dia a dia, a gente está utilizando muito o Teams para trabalhar. Essa é a realidade. Para entrar em contato com algum colega de trabalho, fazer reunião, que mais? Salvar documentos, gravar explicações em vídeo para outros colegas depois virem o vídeo e aprender o serviço. Então a gente está utilizando muito o Teams atualmente no tribunal. Mesmo assim, eu não esperava que viriam três questões de Teams, inclusive questões até, de certa forma, específicas do Teams, tá? Eu coloquei aqui algumas aulas, uma aula gratuita sobre o Teams, aquilo que você deveria se preparar, umas coisinhas até foi de acordo com o que eu falei, mas foi mais específico ainda do que eu falei. Então, para mim, foi uma grande novidade a gente ter três questões do Teams, principalmente, pessoal, essa primeira aí, ó, das versões do software gratuito, prêmio, quantos participantes em reunião, isso daí é algo bem específico, tá? Só de usar assim, você não sabe a resposta, teria que ter estudado realmente mais a fundo características do Teams, tá? Então só com curso realmente de alguém que manja aí a questão aí dessa parte principalmente mais específica, tá? Então foi uma surpresa sim,
E aí uma questão, lógico, sem deixar de comentar, do OneDrive, né, que é a novidade aí que veio no edital. Uma questão, tudo bem, era o esperado. Mas 3 questões do Teams, realmente, eu não esperava. Essa outra questão aí, 89, ó, reunião trimestral, semanal, tal, também é uma questão bem específica essa. Não esperava que viriam 3 questões do Teams. O que esperar para a próxima prova? Será que vai vir mais 3 questões? Olha, prova aí de julho, para quem for fazer da Grande São Paulo, já está feita, tá? Eu não acho que vai ser uma prova mais fácil que essa, vai ser mais difícil. Não sei se vai repetir, que às vezes tem dessa. A gente acha que vai ser igual, vai vir mais 3 questões de Teams. Aí vem uma ou nenhuma. Vai vir, de repente, 3 de OneDrive. Nunca se sabe. É para você ficar esperto. Isso daí foi uma surpresa, isso daí vai derrubar um pouquinho a nota dos candidatos, tá? Então isso tornou com certeza a prova mais difícil. E aí, raciocínio lógico, para fechar, né, pessoal? Raciocínio lógico é aquilo, tá? Não muda muito, são aquelas questõezinhas lá, mas estava um pouco mais difícil. Eu achei realmente um pouco mais difícil. Não todas, nada de outro mundo, mas você olha um diagrama lógico desse aí, né? Nossa, né? Olha, tem ABCD, ABCD. Normalmente a gente, né, só trabalha com AB, ABC. Então, assim, isso deixa mais complicado ali para o candidato que está fazendo a prova, tá? Com certeza deixa mais complicado. Não vou mentir aqui e falar que ela é super fácil. Estava mais difícil, sim, prova de raciocínio lógico. Então, principalmente, um resumo agora aqui, vamos abrir para você. Principalmente, raciocínio lógico e informática é onde estava mais difícil. Normas da corregedoria, 2 questões aí deixou também um pouco mais difícil. Processo civil, aquelas questões grandes de uma parte específica lá do código, então sempre deixa mais difícil. No restante, mais ou menos o esperado, tá? Uma outra questãozinha de administrativo ali, que você precisava ter estudado mais a fundo o estatuto ou a lei de improbidade. No mais, era o esperado, mas isso daí deixou um pouco mais difícil essa prova de escrevente do TJ São Paulo. O que esperar? Vamos fazer 3 tópicos agora. O que esperar para a próxima prova, tá? Nota de corte e os comentários. Então, comentários eu já fiz aqui. Esses são os meus comentários. O que esperar da próxima prova? Provavelmente, português, matemática, texto grande. É isso que você precisa esperar, não vai mudar. Direito penal, foi o que eu já falei. Cada alternativa vai vir um crime, cada vez perguntando mais aqueles nomes doutrinários, crime material, formal e vários outros que eu citei na revisão de véspera. Assista, para a próxima prova, assista. Processo penal eu acho que nunca vai ter grandes surpresas, processo civil sempre vai ser difícil daquele jeito. Constitucional não tem muito o que inventar, tirando aquela parte nova lá da legislação previdenciária, digamos assim, que é a parte mais difícil do direito constitucional. Direito administrativo pode vir umas questões mais difíceis de improbidade e, de repente, umas questões mais difíceis do estatuto lá para a parte final, mas não no que diz respeito ao assunto, eu acho que não teremos assunto surpresa, mas sim questões mais elaboradas, tá? Normas da corregedoria, a gente tem que ficar esperto, tá? Eu vou preparar aqui uma coisinha legal que você vai gostar, tá? Até a prova, vídeos gratuitos aí, então já se inscreve no canal para você gabaritar normas da corregedoria. Quem tem meu curso já tem que gabaritar, mas vou tentar trazer coisinhas aqui para você. Atualidades é sempre uma caixinha de surpresa, sempre tem uma pelo menos ali que não teria como a gente saber. Informática sempre vai ser difícil, eu acho que a gente tem que se preparar cada vez mais específico, por mais que seja difícil preparar específico, mas precisa. E raciocínio lógico precisa fazer muita questão, tá? Muita questão de raciocínio lógico da VUNESP e quem sabe algumas até da Fundação Carlos Chagas para a gente treinar um pouquinho questões mais difíceis. Nota de corte. Tem muita gente falando que a nota de corte vai cair. Eu não tenho tanta certeza por enquanto, tá? Não tenho tanta certeza. Se cair é porque tem muitas pessoas que vão para digitação, né? Por causa da quantidade que vai se classificar para a segunda fase. Independentemente de qualquer coisa, mesmo que a prova seja um pouquinho mais difícil, toda vez está sendo um pouquinho mais difícil. Se a nota de corte cair, é claramente, notoriamente, uma sensação que as pessoas não estão se preparando tão bem como a gente achava que estariam. Porque toda vez a prova está mais difícil e toda vez a nota de corte estava aumentando mais. 80, 81, 83, 85.
Então a tendência é que mantém ou aumente a nota de corte. Se isso não acontecer, que as pessoas não estão se preparando como deveriam. Principalmente porque teve prova só para a capital, então o estado inteiro de São Paulo e até outros estados poderiam vir aqui para a capital fazer a prova, tá? Fazer essa prova, então não tem aí concorrência se espalhando, todo mundo fazendo a mesma prova, então isso é sinal que o pessoal não está se preparando como deveria. Temos diversas teorias quanto a isso, não vale a pena ficar falando aqui, mas fica um alerta para você. Você está se preparando como deveria? Tá? Então fica esse alerta para você. Se você não está, te convido a se inscrever aqui no canal, porque eu te ajudo aqui, maioria das vezes gratuitamente aqui, tá? A se preparar, principalmente para essa prova de escrevente, mas para outras também. Então é isso, pessoal. Agradeço sua presença até aqui. Muito obrigado e até a próxima.